Obrigado, presidente Rubens. Obrigado, presidente Arthur Lira, pelo convite de estar aqui. Gostaria de saudar todos os presentes, meus colegas aqui nesse debate e todos os deputados. Eu vou fazer uma apresentação rápida, em linhas gerais, sobre o projeto e sobre as razões que o motivaram e os objetivos que são perseguidos com ele, para depois a gente passar, que eu acho que é a parte mais interessante, eu poder responder as perguntas dos senhores, tirar as dúvidas e esclarecer qualquer ponto que ainda haja de obscuro. Tá? Bem, o projeto que foi encaminhado, quando essa casa, quando o Congresso Nacional aprovou a reforma tributária do consumo, o ministro Fernando Haddad se comprometeu a iniciar o trabalho da reforma tributária da renda, e esse é um dos primeiros passos da reforma tributária da renda, é esse PL 1087 de 25. Enquanto a reforma do consumo tinha como objetivo principal aumentar a eficiência do sistema tributário brasileiro, tornar o sistema tributário brasileiro menos oneroso, menos custoso e menos pesado para a atividade econômica, esse projeto agora tem um objetivo principal de justiça social. Ele procura redistribuir a carga tributária brasileira de forma a tornar o sistema tributário brasileiro mais progressivo, a fazer com que quem ganha menos pague menos, quem ganha mais, ganhe mais, pague mais. Pode passar, por favor. Hoje, infelizmente, o modelo tributário brasileiro é regressivo. Embora a Constituição determine que a tributação no Brasil se dê de forma progressiva, na prática o que ocorre é o contrário. E isso ocorre por duas razões bem simples. A primeira delas é porque a maior parte das nossas receitas tributárias advém de impostos sobre o consumo. E a população mais pobre consome praticamente toda, se não toda a sua renda. E, enquanto os mais ricos poupam uma parte da renda, isso faz com que os mais pobres hoje paguem algo em torno de 20% da sua renda em tributação do consumo, enquanto os mais ricos paguem apenas 10% da tributação do consumo. Isso deveria ser corrigido, teoricamente, pelo imposto de renda, mas, infelizmente, não é o que acontece no Brasil. A gente vai ver os dados. Infelizmente, o próprio imposto de renda no Brasil, para o qual existe uma determinação constitucional de progressividade, a própria Constituição determina que o imposto de renda seja progressivo, infelizmente, não é o que ocorre na realidade, ele acaba sendo regressivo. Os mais ricos acabam pagando menos do que os mais pobres. Uma professora de escola pública paga mais imposto proporcionalmente à sua renda do que um bilionário. É isso que ocorre no Brasil, infelizmente. E não é à toa, dada essa situação, que a gente tem uma das piores distribuições de renda no mundo. O Brasil está entre as 10 piores distribuições de renda no mundo. Eu não vou repisar esses dados, vou falar apenas um. 5% da população brasileira, os 5% mais ricos, têm a mesma renda do que os 95% restantes. É impressionante esse dado. 5% das pessoas ganham a mesma coisa do que o resto todo da população junta. É uma distribuição de renda muito desigual, quase sem paralelo no mundo. Tá? E o que acontece? À medida em que as pessoas vão tendo renda mais alta no Brasil, a maior parte da renda delas vai sendo isenta. Grande parte dos lucros e dividendos que são distribuídos, que são isentos no Brasil, vão para os mais ricos. Os mais pobres, em geral, são trabalhadores assalariados, né? Então, isso faz com que, à medida em que a pessoa vai ganhando mais, a faixa de renda dela sujeita ao imposto de renda vai diminuindo e ela vai tendo mais renda isenta e vai pagando menos imposto de renda. Por isso que não adianta no Brasil, ou não adianta só fazer isso, a gente ter uma alíquota maior do que 27,5%, como existe em outros países. Na Inglaterra, 40%, nos Estados Unidos tem alíquota de 35%, 40%. Não adianta só fazer isso no Brasil, porque o que acontece? Os mais ricos no Brasil não são trabalhadores assalariados e se beneficiam de rendas que são isentas. Então, simplesmente criar uma faixa maior não ia adiantar, não ia resolver o problema. Pode passar, por favor? Qual que é a realidade que a gente vê hoje, então? Embora a gente tenha uma tabela progressiva do imposto de renda, com 5 faixas, que vai até 27,5%, o que acontece? Na prática, as pessoas que têm renda mais alta, e a gente pode ver naquela tabela
do lado no canto direito da tela, que uma pessoa que ganha entre 150 e 350 milhões por ano paga 1,87% de imposto de renda, de alíquota efetiva. Não é erro, é 1,87%. Quem tá acima de 1 bilhão paga 5,54% de imposto de renda. Então, é uma situação realmente muito injusta. Você tem trabalhadores assalariados no começo, logo começando a pagar imposto nessa faixa de 5%, e o bilionário pagando 5% também. Tá? Vamos lá, pode passar para a seguinte. E aqui, na página seguinte, a gente vê um dado que eu acho muito, muito importante. Porque o principal argumento contra a gente tributar dividendo, e eu acho um argumento justo, até certa medida, é o seguinte: olha, tudo bem, o dividendo é isento na pessoa física, mas a pessoa jurídica já está pagando o dividendo. Então, a gente tem que levar em conta as duas coisas. E aí se diz, olha, e na pessoa jurídica paga-se 34% de alíquota nominal, que é uma das alíquotas mais altas do mundo, e esse dado é verdadeiro. 34% de alíquota nominal é uma das mais altas no mundo. Agora, o que acontece na prática? Na prática, embora a alíquota nominal seja, por exemplo, a instituição financeira de 45%, na prática elas pagam 30%. No lucro real, uma empresa não financeira, embora a alíquota nominal seja 34%, na prática elas pagam 22,4%. No lucro presumido, então, que é o regime mais comum de tributação do imposto de renda de pessoas jurídicas, embora a alíquota nominal seja 34%, na prática paga-se 11% de imposto de renda. E no simples, de 33%, a alíquota iria até 33%, na prática paga-se 6,4%. Tá? Então, a alíquota efetiva média no Brasil acaba sendo de mais ou menos 16,5%, 17% para as pessoas jurídicas. E essa alíquota efetiva média, embora a gente tenha a alíquota nominal mais alta, uma das mais altas do mundo, a nossa alíquota efetiva é mais baixa do que a dos países desenvolvidos, mesmo eles tendo uma alíquota nominal menor que a nossa. Então, eles, em geral, cobram, o padrão mundial é 25%, 20% de imposto de renda, e com alíquotas efetivas nessa casa aí de 20%, 18%. E aí, o que acontece no Brasil, e aqui está o dado só do lucro real, a gente está falando de 20,84% contra 20% nos Estados Unidos e 29% na União Europeia. Tá? Pode passar na sequência? E aí, o que acontece? Com essas alíquotas efetivas nessa casa, de 20% a 30% na União Europeia, todos esses países cobram imposto no dividendo. E o dividendo, em geral, na faixa de 20%. E quando você soma os dois, você vê nesse gráfico que o Brasil destoa da média dos países desenvolvidos. A gente está com 34% de alíquota nominal, e a maioria dos países soma uma alíquota combinada na pessoa jurídica e na pessoa física maior do que essa, como a gente pode ver nesse gráfico. Quase 10% abaixo, a gente está abaixo da OCDE, da média da OCDE. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é fazer uma reforma do imposto de renda neutra, cujo primeiro passo é isentar quem ganha até R$5.000, como foi promessa de campanha do presidente Lula, dar um benefício para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000, um benefício que vai declinando conforme a renda vai subindo. E o objetivo desse benefício é o seguinte: é impedir que alguém que ganhe R$5.001 ou R$5.500 tenha um rendimento líquido menor do que alguém que ganha R$5.000. Então, a gente foi criando essa escadinha para zerar o benefício só no R$7.000. Tá? E por que a gente fez assim, ao invés de corrigir a tabela toda? A razão é muito simples. Corrigir a tabela toda ia custar mais de R$100 bilhões. A gente não tem condições, nesse momento, de fazer isso. Ao fazer dessa forma, a gente reduziu a conta significativamente para algo em torno de R$25 bilhões, que a gente consegue compensar com o imposto mínimo, que é a segunda perna do modelo que a gente propõe. Pode passar, por favor? Então, qual o resumo desse benefício? Essa isenção vai beneficiar 14 milhões de pessoas, são 10 milhões de pessoas que ganham até 5 mil que vão ser beneficiadas, e 4 milhões de pessoas que ganham entre 5 e 7. Então, a gente tem 14
14 milhões de pessoas beneficiadas. Tá? E na outra ponta, para financiar essa isenção para quem ganha até 5 mil, a gente está propondo um modelo de tributação de altas rendas. Não é um novo imposto, é simplesmente uma nova forma de implementar o imposto de renda. É um imposto mínimo. Qual que é a ideia aqui? Quem ganha acima de 600 mil reais ano vai estar sujeito a esse imposto mínimo, do qual as pessoas podem abater tudo que já pagam de imposto. Então, tudo que ela já pagou de imposto, ela vai poder abater desse imposto mínimo. E o imposto mínimo vai funcionar da seguinte forma: somam-se todas as rendas dessa pessoa e aplica-se uma alíquota conforme a renda. A alíquota varia, ela começa em 0 para quem ganha até 600 mil, e ela chega a 10% quando a pessoa atinge uma renda de 1.200.000 no ano. Tá? E ela vai se aplicar para todas as rendas, e a pessoa vai fazer um cálculo. Pega todas as rendas, calcula quanto já pagou de imposto, tem que pagar o montante que compense até que ela chegue a 10%, que é, como a gente vai ver, o que paga, na média, um trabalhador assalariado no Brasil. Esse imposto vai impactar, segundo as contas da Receita, extraídas dos próprios dados das declarações de imposto de renda, 140 mil pessoas. Então, vamos entender a ordem de grandeza do que a gente está fazendo aqui. A gente está dando um benefício para 14 milhões de pessoas e financiando isso com um imposto que vai incidir sobre 140 mil pessoas só 140 mil pessoas, e não é um imposto que está criando uma alíquota como tem nos países desenvolvidos de 45%. Ele está dizendo, olha, quem não pagou 10 tem que pagar 10. É isso, simplesmente isso que está sendo feito. Além disso, embora a gente tenha visto que as alíquotas efetivas médias de tributação no Brasil sejam bem inferiores aos dos países desenvolvidos, a gente criou ainda uma salvaguarda adicional para o sócio da empresa que paga muito imposto. Aquele que paga, não é que paga muito, paga o que a lei determina que pague, 34%. O sócio dessa empresa, caso a tributação somada do imposto mínimo mais a tributação efetiva da empresa ultrapasse 34%, ele vai ter o direito de receber a diferença de volta. O que ultrapassar 34%, ele recebe de volta, de forma que a tributação combinada, pessoa física e pessoa jurídica, nunca ultrapasse 34%. Tá? Pode passar, por favor? Eu acho que a gente pode pular esse slide, acho que eu já falei. E eu acho que eu queria mostrar os dois últimos slides. Um gráfico, por favor. Está no seguinte, isso. Eu acho que esse gráfico aqui, eu peguei emprestado de um trabalho do Sérgio Gobetti, que vai falar para essa comissão na sequência, mas eu acho ele muito, muito ilustrativo, porque ele resume qual é a situação do imposto de renda no Brasil hoje. O gráfico ele vai mostrando a alíquota efetiva paga pelas pessoas físicas no Brasil, quantas pessoas pagam de fato sobre o seu rendimento, conforme vai variando o seu salário. Isso aqui a gente está falando só de imposto de renda da pessoa física. O que a gente percebe? As pessoas vão sendo tributadas até atingir a faixa. O imposto de renda brasileiro é progressivo. Eu queria ver o anterior, por favor. O gráfico anterior. Isso. Esse é só de pessoas físicas. Tá? A alíquota do imposto de renda brasileiro vai subindo até quando a pessoa chega a um salário de mais ou menos 25 mil, 30 mil reais, e o máximo que se paga de alíquota efetiva é algo em torno de 13%. Quando se passa de 30 mil reais, a alíquota efetiva começa a cair no Brasil, conforme a renda, até chegar em 4,7% para esses que ganham mais de R$1 milhão aqui na ponta. Tá? Essa é a realidade. Ao contrário do que manda a Constituição, o nosso imposto de renda é regressivo e não progressivo. Isso acontece, o Mauro está me perguntando por que isso acontece. Perdão. Isso acontece porque as rendas dessa faixa de renda são isentas, em sua maioria. Grande parte da renda de quem ganha acima de 35 mil reais no Brasil vem de lucros e dividendos, e os lucros e dividendos são isentos. Tá? É por isso que isso ocorre. Agora, o jeito certo de olhar isso não é desse jeito aqui, que eu mostrei nesse gráfico, mas sim nesse,
que soma a alíquota da pessoa física e da pessoa jurídica. Aí a situação é um pouco melhor. O imposto de renda, a alíquota efetiva vai subindo até chegar em R$35 mil, e depois ela fica mais ou menos estável, porque na pessoa jurídica algum imposto, ou bastante imposto, está sendo pago. Com a reforma que a gente vai fazer, isso muda. A linha vermelha é justamente a nossa reforma. Ela vai subir a alíquota combinada de pessoas físicas e jurídicas para até 17,3%, que está muito abaixo dos países envolvidos. Só para citar um exemplo, nos Estados Unidos, a alíquota combinada entre pessoa física e jurídica do 1% mais rico é 30%. Tá? E aqui a gente está chegando, na melhor das hipóteses, em 17%. Então, o que a gente acha? Que o projeto é um primeiro passo para a gente fazer justiça tributária no Brasil. Ele lida bem com a enorme desigualdade que a gente tem. Ele nos permite aliviar a carga tributária de 14 milhões de brasileiros, instituindo um imposto com uma alíquota razoável de 10%, que atinge apenas 140 mil brasileiros, e nos permite, eu não diria alcançar totalmente a progressividade que a gente gostaria, que manda a Constituição, mas caminhar nesse sentido e certamente trazer mais equidade para o sistema do imposto de renda brasileiro. Muito obrigado.